Resolução número 5.139, 25 de outubro de 2021. Aprova o Manual de Gestão de Imóvel da Polícia Militar de Minas Gerais. Capítulo 1. Disposições Gerais. 1. Este manual regulamenta a vinculação de imóvel do Estado à PMMG, a utilização, locação, permuta e aquisição de imóveis, residências funcionais e não funcionais, procedimentos a serem adotados em caso de invasões e ocupações irregulares de imóveis do Estado, pagamento de impostos, taxas e emolumentos notariais de registros, bem como a execução de obras e manutenções em imóveis da PMMG, conforme legislação em vigor. 2. Este manual visa padronizar os procedimentos a serem observados pelas unidades da PMMG, em cumprimento ao Decreto Estadual número 46.467, de 28 de março de 2014, que dispõe sobre a gestão de imóveis patrimoniais no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional. 3. Compete à DAO, por intermédio da DAO 2 Seção de Patrimônio, a gestão central do patrimônio imobiliário da PMMG, atuando como unidade gestora de imóvel perante a CEPLAG, responsabilizando-se pela tramitação de toda a documentação relativa aos processos de regularização e posse de imóvel, a atualização do cadastro realizado no Portal de Imóveis de Minas Gerais e emissão de orientações técnicas relacionadas ao tema. 4. As UDI em regionais, por meio das seções de coordenação logística, são responsáveis pela gestão dos imóveis em suas áreas de atuação. 5. As demandas referentes à vinculação, desvinculação, cessão, locação de imóveis, novas obras, ampliação ou criação de estruturas para sediar unidades PM e ou residências funcionais e não funcionais, devem ser formuladas pela UDI, encaminhadas à DAO para análise e parecer técnico e encaminhamento posterior para as autoridades competentes. 6. Os imóveis sob a responsabilidade da PMMG são classificados como próprios, de terceiros e locados. 7. As unidades da PMMG serão instaladas, preferencialmente, em imóveis próprios do Estado de Minas Gerais, desde que atendam às condições mínimas de estruturação, bom estado de conservação e localização, locais de fácil acesso à população e alocação de recursos humanos e logísticos pela PMMG. 8. O cadastro do patrimônio imobiliário próprio, locado ou de terceiro será realizado através do módulo de imóveis do CIAD pelo Almoxarife Regional. 9. O imóvel ocupado pela PMMG será administrado pelo comandante da unidade fração, a quem incumbirá a manutenção, a conservação, o controle de despesas e o arquivo relativo ao imóvel. Capítulo 2. Do imóvel próprio. Vinculação e desvinculação. 2. Os imóveis do patrimônio do Estado de Minas Gerais são geridos pela CEPLAG, através da DIGIM, que emitirá o TVR para uso da PMMG. 2. O processo de vinculação e responsabilidade de imóvel à PMMG será tramitado pela DAO, mediante produção e envio de todos os documentos pela UDI em regional correlata, conforme relação abaixo. A. Relatório motivado do comandante da unidade responsável pelo imóvel, com a aquiescência da RPM, indicando sua destinação pública. B. Plantei memorial descritivo, nos termos da ABINT, elaborado por profissional habilitado, com registro nos respectivos conselhos profissionais. 2. 3. Os documentos serão analisados pela DAO, que emitirá parecer técnico para subsidiar decisão do nível estratégico, a fim de autorizar a ocupação. 2. 4. Caso seja autorizado, o TVR, referente ao imóvel ocupado pela UEUP ou suas respectivas frações, a ser emitido pela CEPLAG, será assinado pelo respectivo comandante, diretor ou chefe, em nível de comando intermediário, responsável pela área onde o bem esteja localizado. 2. 5. A unidade que necessitar se desvincular de algum imóvel deverá encaminhar a DAO relatório
motivado do comandante de unidade responsável pelo imóvel, com a aquiescência do comandante da UDI, indicando o imóvel que se pretende desvincular. 2.6 A DAO emitirá parecer técnico para subsidiar decisão do nível estratégico a fim de autorizar a desocupação e desvinculação do imóvel. 2.7 Após a autorização, a UDI em regional deverá providenciar toda a documentação elencada abaixo, que comprove não haver pendência relativa ao bem. A. CND emitida pelo município. B. Comprovante de quitação de despesas e encerramento de serviços de distribuição de energia elétrica, CEMIG, de água, Copasa ou empresa equivalente, e de outras despesas decorrentes da ocupação. Não pode haver débitos em aberto no endereço, mesmo que esteja em nome CNPJ, CPF de terceiros. C. Atestar, por meio de relatório fotográfico, que o imóvel está livre e desimpedido de invasão. D. Em caso de terreno sem edificação, proceder à limpeza e o cercamento. 11 do imóvel. 2.8 Os comprovantes de nada consta, exigidos no item anterior, possuem prazo de validade de 30 dias, para contas de água e luz, exceto a CND, que tem validade de 90 dias. 2.9 Não será desvinculado o imóvel que se encontrar invadido ou ocupado irregularmente por terceiros, cabendo ao comandante da unidade responsável pelo bem a adoção de medidas administrativas para sua regularização ou sua desocupação. Capítulo 3. Das formas de utilização de imóvel do Estado vinculado a PMMG por terceiros. 3.1 A cessão, permissão, autorização e a concessão de uso são formas de utilização de imóveis do Estado, que estejam regularmente vinculados a PMMG, a título gratuito ou oneroso, destinando-os a outros entes federados ou a particulares, conforme o caso, para o exercício de atividades de apoio necessário ao desempenho da administração. 3.2 A fiscalização da execução dos termos firmados em cessão, permissão ou autorização de uso de imóvel consiste na verificação da conformidade da ocupação, comprovação dos pagamentos das respectivas despesas e de sua manutenção, devendo o comandante da UDI designar militar para este fim. Seção 1. Da cessão de uso de espaço físico no interior das unidades da PMMG. 3.1 A cessão de uso é o termo no qual a administração consente, gratuita ou onerosamente, uso de bem público para outro ente federado, devendo ser o cessionário incumbido de desenvolver atividade de interesse para a coletividade. 3.1.2 Será do comandante-geral a competência para a assinatura dos termos de cessão de uso, após a instrução de todo o processo pela UDI em regional, com a aquiescência do comandante da UDI. 3.1.3 A UDI interessada em celebrar a cessão de uso de imóvel do Estado vinculado à PMMG e que esteja dentro de sua área de atuação, para outro ente federado, deverá instituir o processo para análise técnica a ser realizada 12 pela DAO, com os seguintes documentos: a. Ofício da instituição interessada solicitando uso do imóvel, com descrição da atividade a ser desenvolvida. B. Título ou declaração de atendimento ao interesse público municipal, estadual ou da União emitidos por órgão competente. C. Declaração do comandante da região informando que não possui projeto para sua utilização, justificativa da não desvinculação do imóvel e atestando que a cessão não trará prejuízo às atividades regulares da PMMG. D. Parecer do assessor jurídico da UDI, e cópia da ata de posse do representante legal da entidade, com registro em cartório. F. Cópia do RG e CPF do representante legal da entidade. G. Cópia do estatuto da entidade com as respectivas alterações, com registro em cartório. H. Relatório fotográfico da área ou imóvel a ser cedido, no formato JPEG, JPG, BMP, GIF, TIFF ou PNG, para inclusão no Portal de Imóveis de Minas Gerais. 1. Laudo de avaliação de valor venal do imóvel a ser cedido, validade por 0,6 meses,
elaborado, conforme normas da ABINT, por profissional habilitado, com o respectivo registro profissional, J, planta e memorial descritivo da área cedida, K, minuta preenchida do termo de cessão de uso a ser celebrado, conforme anexo 1.3.1.4 termo de cessão de uso de imóvel. Terá a vigência mínima de 0,5 anos, a contar da data de publicação de seu extrato no órgão oficial dos poderes do Estado, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. 3.1.5 Fica vedada a inclusão nos termos de cessão de uso de imóveis vinculados a PMMG de contrapartida por parte do cessionário, devendo o assunto ser objeto de instrumento jurídico adequado. 3.1.6 A proposta deverá ser submetida à análise da DAO, que tramitará o processo para a CEPLAG, com vistas à emissão de nota técnica autorizativa e encaminhará para a assinatura da autoridade competente. 3.1.7 O termo de cessão de uso e seus respectivos termos aditivos deverá ser publicado em BGPM. 3.1.8 Caberá à DAO incluir a cessão de uso de imóvel do Estado sob responsabilidade da PMMG no Portal de Imóveis de Minas Gerais, após a assinatura e publicação, para coordenação e controle. 3.1.9 Será nula a celebração de cessão de uso de imóvel do Estado vinculado à PMMG, sem a observância do disposto neste manual. 13 Seção 2 da permissão e autorização de uso de espaço físico no interior das unidades da PMMG. 3.2.1 A permissão é o ato administrativo unilateral, discricionário e precário, pelo qual a administração consente que terceiros utilizem privativamente de bem público, atendendo, ao mesmo tempo, aos interesses públicos e privados. 3.2.2 Autorização é o ato administrativo unilateral, discricionário e precário pelo qual o poder público consente que terceiro utilize bem público de modo privativo, atendendo, primordialmente, a interesse próprio. 3.2.3 A UDI interessada em celebrar, com terceiros, a permissão ou autorização de uso de imóvel do Estado vinculado à PMMG e que esteja dentro de sua área de atuação, deverá instituir o processo para análise técnica a ser realizada pela DAO, com os seguintes documentos: a. Ofício da instituição ou pessoa interessada solicitando uso do imóvel, com descrição da atividade a ser desenvolvida. B. Título ou declaração de atendimento ao interesse público, privado e ou próprio. C. Declaração do comandante da região atestando que a permissão-autorização não trará prejuízo às atividades regulares da PMMG. D. Parecer do assessor jurídico da UDI. E. Registro no CNPJ. F. Cópia do RG e CPF do representante legal da entidade empresa. G. Laudo de avaliação de valor venal da área ou do imóvel a ser utilizado, validade por 0,6 meses, elaborado, conforme normas da ABINT, por profissional habilitado, com o respectivo registro profissional. H. Planta e memorial descritivo da área a ser utilizada. 1. CND junto ao INS. J. CND relativos ao FGTS. K. Contrato social com alterações, se houver. L. Minuta preenchida do termo de permissão ou autorização de uso a ser celebrado, conforme anexo 2, 3, 2, 4 Os termos de permissão e autorização de uso de imóveis terão a vigência de até 0,5 anos, a contar da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogados pelo mesmo período. 3.2.5 Será do comandante-geral a competência para assinatura do termo de permissão ou autorização de uso, após a instrução de todo o processo pela UDI em regional, com a aquiescência do comandante da UDI. 3.2.6 O termo de permissão ou autorização de uso e seus respectivos termos aditivos, deverá ser publicado em BGPM 143.2.7 Será nula a celebração de permissão e autorização de uso de imóvel do Estado, vinculado à PMMG, sem a observância do disposto neste manual.
Seção 3 da concessão de uso de espaço físico no interior das unidades da PMMG 331. A concessão de uso é um contrato administrativo pelo qual a administração confere, por meio de processo licitatório, à pessoa determinada, uso privativo de bem público 332 a UDI interessada em celebrar, com pessoa determinada, a concessão de uso de imóvel do Estado vinculado à PMMG, que esteja dentro de sua área de atuação, para instalação de estabelecimento comercial privado ou exploração pecuniária, tais como lanchonete, posto bancário, restaurante, barbearia, área de esportes, estande de tiro e outros, deverá seguir os protocolos definidos pela Lei de Licitação para a instrução de todo o processo. 333. A concessão de uso será assinada pelo ordenador de despesas responsável pela respectiva licitação. 334. A concessão de uso não poderá acarretar prejuízo ou realização das atividades regulares pelos militares ou comprometer aspectos de segurança das instalações dos militares ou dos interessados. 335. Para a concessão de uso de área da unidade, além de documentos obrigatórios e exigidos para o processo de licitação, o ordenador de despesas responsável deverá elaborar estudo pormenorizado que aponte compatibilidade no uso do local por terceiros e manutenção das atividades regulares dos militares. B. Elaborar planilha com análise dos custos advindos da concessão de uso de espaço interno da unidade, água, energia elétrica, taxa de resíduos sólidos, manutenção, etc. C. Relatório fotográfico atualizado da área no formato JPEG. JPG, BMP, GIF, TIFF ou PNG. D. Laudo de vistoria da área, bem como detalhamento de equipamentos que serão instalados no local. 336. A proposta deverá ser submetida à análise da DAO, que tramitará o processo para a CEPLOG, com vistas à emissão de nota técnica autorizativa e encaminhará para a assinatura da autoridade competente. 337. O contrato celebrado deverá conter a previsão de garantia, com o objetivo de assegurar o pagamento de despesas decorrentes do uso do imóvel e evitar demais prejuízos ao patrimônio público. 338. Caberá ao fiscal do contrato manter rígida fiscalização do pagamento das despesas inerentes ao uso de imóvel ou estruturas físicas de responsabilidade da PMMG. 339. A unidade deverá priorizar a individualização de medidores de energia elétrica e hidrômetros, com a finalidade de ressarcir as despesas através do pagamento do DAI pelo concessionário. 153. 310. Caberá à DAO incluir a concessão de uso de imóvel do Estado sob responsabilidade da PMMG no portal de imóveis de Minas Gerais, após assinatura e publicação para coordenação e controle. Capítulo 4. Da utilização de imóveis de terceiros pela Polícia Militar. 4.1. Comodato, a cessão e a locação são formas de utilização de imóveis de propriedade de terceiros, sejam de outro ente federado ou de particulares para o exercício das atividades da PMMG. Seção 1. Do comodato. 4.1. Um comodato é uma modalidade de empréstimo gratuito de imóvel de particular para a administração, para ser usado temporariamente, com prazo determinado ou indeterminado, e depois restituído. 4.1.2. O termo de comodato, conforme anexo 3, é assinado pelo comandante, diretor ou chefe da UDI e duas testemunhas. 4.1.3. Para a celebração do termo de comodato será necessária que a região interessada providencie os seguintes documentos: a. Relatório do comandante da UDI interessado ao uso do imóvel, justificando sua necessidade. B. Parecer do assessor jurídico da UDI. C. CND relativos aos tributos federais, INSS, FGTS, e dívida ativa da União e do Estado, com prazo de validade de 90 dias. D.
certidão negativa de inteiro teor de ônus reais e rei persecutórias, com validade de 30 dias, e CNPJ-F, cópia do RG e CPF-G, cópia do contrato social e alteração atual no caso de pessoa jurídica, H, relatório fotográfico atualizado do imóvel 414 após a celebração do comodato, a UDI em regional encaminhará a cópia do termo assinado e publicado no Jornal de Grande Circulação, ADAL para a inclusão dos dados do bem no Portal de Imóveis de Minas Gerais. Seção 2. Da sessão de uso 421. A sessão de uso é celebrada por meio de um termo, podendo ser oneroso ou gratuito, no qual a PMMG utiliza o bem público de outro ente 16 federado, para desenvolver atividade de interesse para a coletividade. 422. O termo de cessão de uso de imóveis de terceiros pela Polícia Militar, conforme anexo 4. Deverá ser assinado pelo comandante da UDI, ressalvado quando requerido a equivalência de autoridades pelo cedente, pelo proprietário do imóvel ou por seu representante legal, quando a assinatura será do comandante-geral da PMMG. 423. Para a celebração de termo de cessão de uso de imóvel para PMMG, pela União ou pelo município, será necessário que a UDI em regional providencie os seguintes documentos: a. Relatório do comandante da UDI interessada no uso do imóvel, justificando a necessidade. B. Parecer do assessor jurídico da UDI, C. CND relativos aos tributos federais, INSS, FGTS, e dívida ativa da União e do Estado, com prazo de validade de 90 dias. D. CNPJ, e cópia do RG e CPF, F. Cópia da ata da posse ou nomeação do representante legal. G. Relatório fotográfico, com vistoria atualizada do imóvel, no formato JPEG, JPG, BMP, GIF, TIFF ou PNG, H. Certidão negativa de inteiro teor de ônus reais e rei persecutórias, com validade de 30 dias. 424. Após a celebração do termo de cessão de uso, a UDI em regional encaminhará à ADAL cópia do termo assinado e publicado em jornal de grande circulação, para a inclusão dos dados no Portal de Imóveis de Minas Gerais. 425. No caso de imóvel da União, os dados serão encaminhados pela ADAL à CEPLAG para inclusão no Sistema de Requerimento Eletrônico de Imóvel, SISREI. Seção 3. Da locação de imóveis. 431. Imóveis locados são aqueles de propriedade de particular, que transfere a posse do bem à PMMG, mediante contrato de locação, com obrigação de pagar certa importância por período determinado. 432. A locação de imóveis requer autorização do chefe do Estado-Maior PMMG, mediante análise e emissão de parecer técnico da DAO. Considerados o custo da manutenção, a conservação e as despesas com pagamento dos valores referentes aos aluguéis e as eventuais taxas municipais. 433. Preliminarmente ao processo de licitação, dispensa ou inexigibilidade de licitação para locação de imóvel, a região consultará a ADAL sobre a existência de imóvel público e vago, disponível na localidade, e que possa ser utilizado pela unidade. Caberá à ADAL a realização de tratativas junto à 17 CEPLAG para assessoramento à unidade. 434. No caso de não possuir imóvel estadual para o atendimento da demanda existindo a garantia do crédito orçamentário e recurso financeiro para a locação, toda documentação produzida será encaminhada pela unidade ADAL 2, para análise técnica e posterior remessa dos autos à PM 4. Para autorização do chefe do EM. 435. Sendo autorizada a locação, a UDI em regional realizará o procedimento licitatório, conforme estabelecido na legislação vigente. 436. Tal documentação deverá ser instruída com o parecer do comandante da UDI e de seu assessor jurídico, contendo de forma clara a exposição dos motivos. 437.
O parecer do comandante da UDI deverá conter as informações que tornem o imóvel adequado para a ocupação da PMMG, tais como a localização, b, condições de segurança, c, possibilidade de guarda de material bélico, d, existência de estacionamento para viaturas, e relatório fotográfico do imóvel pretendido, f, cotação de preço médio praticado pelo mercado na região, 438. No caso de dispensa ou inexigibilidade de licitação, a região interessada confeccionará o ato de dispensa de licitação que deverá ser enviado à DAO, no formato digital, instruído com toda a documentação já produzida e os seguintes documentos: a certidão de inteiro teor, com ausência de ônus e ações persecutórias expedidas no máximo por 30 dias de emissão, b, cópia autenticada dos documentos do S. Proprietário, S. Em caso de proprietário casado união estável, deverá ser juntada certidão de casamento ou declaração de união estável e, conforme o regime, parcial ou total de bens, deverá ser juntada a procuração do cônjuge companheiro devidamente autenticada, dando plenos poderes para o outro cônjuge companheiro utilizar o imóvel plenamente, incluindo sua locação e recebimento dos proventos usufruídos. C. Laudo atualizado do Corpo de Bombeiros liberando o imóvel para uso residencial ou comercial, incluindo projeto de prevenção e combate a incêndio. D. Ofício de justificativa para locação e instalação da unidade no local indicado, e pesquisa mercadológica, constando no mínimo 3 orçamentos de imóveis de mesmo padrão e que atendam às justificativas para a instalação da unidade. F. Documento assinado pelo proprietário ou seu procurador afirmando o valor da locação e o interesse em locar o imóvel. G. Cópia autenticada ou original de todos os impostos municipais pagos até a data da apresentação da proposta. H. Relatório fotográfico do bem. 1. Vistoria do fiscal do contrato no imóvel. 439. Após a assinatura e publicação do contrato, deverá ser encaminhada cópia para a DAO, que se encarregará de cadastrar o imóvel no Portal de Imóveis de Minas Gerais. Capítulo da permuta de imóveis. 5. Permuta é o instrumento em que um dos contratantes transfere a outrem bem de seu patrimônio e deste recebe outro bem equivalente. 5. 2. O comandante da UDI interessado em realizar a permuta de imóveis deverá encaminhar proposta à DAO, demonstrando claramente a conveniência em realizar a permuta de imóveis, priorizando o interesse público e a moralidade do ato. 5.3. A DAO fará a análise técnica e a remeterá a PM4 para apreciação do comandante-geral. 5.4. Sendo autorizado, a UDI em regional deverá encaminhar à DAO os seguintes documentos: a manifestação favorável do órgão quanto à permuta dos imóveis, b. parecer jurídico da unidade quanto à permuta dos imóveis justificando o negócio jurídico, c. certidão de inteiro teor, ônus e ações persecutórias de ambos os imóveis, devidamente atualizada com validade de 30 dias, d. CND municipal de ambos os imóveis, e laudo de avaliação de valor venal de ambos os imóveis, válido por 0,6 meses, elaborado por profissional habilitado, conforme normas da ABINT. F. Relatório fotográfico atualizado de ambos os imóveis, no formato JPEG, JPG, BMP, GIF, TIFF ou PNG. 5 de posse de toda a documentação, a DAO encaminhará ao CEPLAG, que fará a análise de viabilidade do pedido. 5.6 Após a análise e aprovação, a CEPLAG irá instruir o projeto de lei estadual. 5.7 A DAO irá remeter a autorização da CEPLAG à UDI em regional interessada para informar ao órgão permutante que providenciará a instrução do projeto de lei municipal ou federal, conforme o caso. 5.8 Após finalização de todo o processo de permuta, a CEPLAG emitirá 19 um novo TVR. Capítulo 6 das formas de aquisição de imóveis para uso da PMMG. 6.1 A doação e uso capião são formas de aquisição de imóveis pelo Estado para uso da PMMG. Seção 1.
da doação. 6.1 Doação é o ajuste em que o proprietário, doador, transfere a outrem, donatário, bem de seu patrimônio, a título de mera liberalidade. 6.1.2 A tramitação do processo de aquisição de imóvel por meio de doação para o Estado, com vistas ao uso da PMMG, estará sujeita às seguintes condições: a. Comprovação da propriedade em nome do doador. B. Ausência de ônus sobre o imóvel. C. Economicidade na manutenção do imóvel a ser recebido. D. Localização estratégica para as ações de segurança pública. E. Local condigno, no caso de destinar-se a uso como residência funcional ou não funcional de militar. F. Autorização do comandante-geral. G. Parecer favorável da CEPLAG. 6.1.3 O comandante da UDI deverá remeter a DAO relatório circunstanciado manifestando o interesse em receber o imóvel, fundamentando a necessidade de sua utilização em atividade de segurança pública, bem como o formulário padrão de cadastro de imóvel, conforme anexo 12. 6.1.4 A UDI em regional deverá instruir o processo de doação do imóvel com toda a documentação indicada nos itens 6.1.5 ou 6.1.6, conforme o caso, atentando para o prazo de validade indicado para cada documento produzido e enviar a DAO, no formato digital, para análise técnica. 6.1.5 Documentação necessária para recebimento de doação de imóvel de propriedade do município para o Estado de Minas Gerais. Para providências cartoriais, a Lei Municipal Autorizativa de Desafetação doação do imóvel ao Estado de Minas Gerais, preferencialmente não prevendo cláusula de reversão. B. Título de propriedade, certidão atualizada, contendo a verbação da ampliação reforma construída se houver. C. Termo de posse do chefe do Executivo Municipal. D. Documentos de identificação e dados pessoais do prefeito e ou procurador, RG, CPF, Estado Civil e Profissão, e telefone de contato e endereço eletrônico oficial da Prefeitura para constar na escritura e comunicação de atos a serem executados pelo Estado. F. Laudo de avaliação de valor venal do imóvel. Válido por 6 meses, elaborado por profissional habilitado, conforme ABINT, G, CND do imóvel IPTU, H, certidão de inteiro teor negativa de ônus reais e repersecutórias, com validade de 30 dias, 1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, procuração lavrada por instrumento público em caso de a Prefeitura ser representada por procurador, K. Relatório fotográfico. 6.1.6 Documentação necessária para recebimento de doação de imóvel realizada por particulares, pessoas físicas ou jurídicas, ao Estado de Minas Gerais, para providências cartoriais, a cópia do RG e CPF do doador e cônjuge ou seu representante, telefone de contato e endereço eletrônico do doador. Para constar na escritura e comunicação de atos a serem executados pelo ente. B. Estado civil e profissão do doador, bem como do cônjuge companheiro. C. Cópia do contrato social, estatuto da empresa, ata ou registro comercial, caso seja pessoa jurídica, com as devidas alterações, se houver. D. Cópia da ata da Assembleia que autorizou a doação, caso seja pessoa jurídica, e cópia da certidão de casamento se o doador for casado, declaração de união estável ou certidão de nascimento se solteiro, atualizada, com validade de 30 dias. F. Laudo de avaliação de valor venal do imóvel, válido por 6 meses, elaborado por profissional habilitado, conforme ABINT. G. Procuração lavrada por instrumento público em caso de ser representado por procurador, bem como os documentos de identificação e dados pessoais do procurador, RG e CPF, Estado Civil e Profissão, H, certidão de inteiro teor, negativa de ônus reais e repersecutórias atualizada, válida por 30 dias, 1. Certidão negativa de feitos expedida pela Justiça Estadual Civil, Federal Civil e do Trabalho, J, CND do IPTU, K, CND,
de tributos e contribuições federais, válida por 90 dias, L, relatório fotográfico do imóvel em formato JPEG, JPG, BMP, GIF, TIFF ou PNG, para inclusão no portal de imóveis de Minas Gerais e de mais 21 dados e documentos considerados relevantes que forem solicitados pela CEPLAG para a escrituração junto ao cartório. 617 A DAO encaminhará os autos para PM4 para autorização do Comando Geral. 618 Se autorizada, a DAO solicitará à região o envio dos documentos físicos originais para remessa CEPLAG. 619 O imóvel doado ao Estado para uso da PMMG será registrado em cartório e todo o processo cartorial será realizado pela CEPLAG. 6 de janeiro de 2010 Somente após a regularização cartorial da doação do imóvel ao Estado de Minas Gerais e mediante a emissão de TVR, a região poderá autorizar a ocupação do bem. 6 de janeiro de 2011 O imóvel recebido por doação será incluído na carga patrimonial do Estado de Minas Gerais pelo Almoxarife Regional, em sistema informatizado, CIAD, disponibilizado pela CEPLAG. Seção 2. Do usucapião. 6.2. O usucapião é uma forma de aquisição de imóveis pelo Estado, mediante o preenchimento de condições necessárias, previstas em lei. 6.2.2 Poderá a unidade, com a aquiescência do comandante da UDI, regularizar o imóvel ocupado através de usucapião. 6.2.3 Para a instrução do processo de usucapião faz-se necessário envio dos seguintes documentos para a DAO: a. Ofício assinado pelo comandante da unidade, com indicação precisa e detalhada do histórico cronológico de uso do imóvel, contendo data inicial da posse mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono. B. Indicação completa de todos os confrontantes do imóvel que se pretende usucapir, com indicação de qualificação completa, nome do confrontante e seu cônjuge, RG e CPF de ambos ou CNPJ, em caso de pessoa jurídica, e endereço completo. C. Indicação de 3 testemunhas conhecedoras dos fatos, preferencialmente do Serviço Público Estadual, com a qualificação completa delas, nome completo, profissão, RG, CPF e endereço completo. D. Planta e memorial descritivo contendo descrição da área usucapienda, medidas perimetrais, área total, localização, confrontantes e as coordenadas georreferenciadas dos vértices definidores dos seus limites, elaborado por profissional habilitado e aprovado pela Prefeitura Municipal, e parte do responsável técnico devidamente quitada. F. Notificação extrajudicial dos confrontantes para que informem no prazo de 15 dias seus limites definidos na planta e no memorial descritivo do imóvel público a ser matriculado se sobrepõe às suas respectivas áreas. Poderá ser suprimida no caso de serem colhidas as assinaturas dos confrontantes na planta, reconhecendo firma, G, certidões negativas de registro ou certidão de registro do imóvel deverão ser solicitadas junto ao cartório, com indicação de quadra e lote onde está localizado o imóvel. Caso não possua quadra e lote, deverá verificar junto à Prefeitura Municipal as informações relativas ao parcelamento do solo, com indicação de quadra e lote do referido imóvel. H. Relatório fotográfico atualizado da área no formato JPEG, JPG, BMP, GIF, TIFF ou PNG. 624 Após a análise da documentação encaminhada pela unidade, a DAO remeterá a CEPLAG para deliberações junto à EID, a fim de subsidiar a propositura da ação de usucapião. Capítulo 7. Dos imóveis destinados à residência funcional e não funcional. Seção 1 da classificação dos imóveis destinados às residências. 7.1 Os imóveis destinados às residências de militares serão classificados como residências funcionais ou residências não funcionais.
Caberá ao comandante-geral, mediante parecer técnico da DAO, homologar as classificações das residências, conforme necessidade da instituição. 7.1.2 As residências não funcionais serão classificadas em 0.5.5 categorias, de aí, e, quando disponíveis, poderão ser ocupadas por qualquer militar, independente do seu posto ou graduação, desde que atenda aos requisitos deste manual. 7.1.3 As residências que não se enquadrarem, no mínimo, na categoria E, não serão ocupadas por militares até que sejam reformadas ou colocadas à disposição para outra destinação. 7.1.4 As manutenções ou reformas realizadas nas residências funcionais e não funcionais serão classificadas como voluptuárias, úteis ou necessárias. Voluptuárias são aquelas que servem para mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. Úteis são aquelas que aumentam ou facilitam o uso do bem. Necessárias são aquelas que têm por fim conservar ou evitar que o bem se deteriore. 23. 7.1.5 A DAO classificará ou reclassificará a categoria da residência não funcional após a análise dos dados da ficha para classificação de imóvel residencial não funcional elaborado por comissão designada pelo comandante da UDI, instruído com fotos do imóvel, conforme anexo 13. 7.1.6 O almoxarife da unidade ou equivalente será o responsável pela coleta de informações necessárias para a classificação das residências não funcionais, conforme ficha de classificação de imóveis, anexo 13, para análise da DAO. 7.1.7 Será atribuído para cada item de classificação do imóvel uma pontuação, variável de 0 a 10 pontos, considerando o valor resultante da média aritmética simples da pontuação dos itens de vistoria e avaliação, segundo os seguintes critérios: A. Nota entre 8,1, 8,1 e 10. Categoria B. Nota entre 7,1, 7,1 e 8. Categoria B. C. Nota entre 6,1, 6,1 e 7. Categoria C, D, nota entre 4,1, 4,1 e 6, categoria D, e, nota 4 ou inferior, categoria inadequado para ocupação. 7.1.8 Comandante da UDI deverá solicitar a DAO a desvinculação de imóvel destinado à residência funcional ou não funcional, quando este não apresentar condições de uso e não possuir recurso orçamentário para a realização da manutenção necessária, evitando que o imóvel permaneça ocioso e gere despesas para PMMG. 7.1.9 O chefe do Estado-Maior PMMG, visando atender aos interesses institucionais, poderá, a qualquer instante, reclassificar os imóveis destinados às residências funcionais ou não funcionais, observando os parâmetros constantes neste manual. Seção 2. Da residência funcional. 7.1 Os imóveis destinados às residências de militares serão classificados como residências funcionais ou residências não funcionais. Caberá ao comandante-geral, mediante parecer técnico da DAO, homologar as classificações das residências, conforme necessidade da instituição. 7.1.2 As residências não funcionais serão classificadas em 0.5.5 categorias, de aí, e, quando disponíveis, poderão ser ocupadas por qualquer militar, independente do seu posto ou graduação, desde que atenda aos requisitos deste manual. 7.1.3 As residências que não se enquadrarem, no mínimo, na categoria E, não serão ocupadas por militares até que sejam reformadas ou colocadas à disposição para outra destinação. 7.2.2 Em Belo Horizonte, o imóvel classificado como residência funcional será destinado ao comandante-geral. 7.2.3 Nas
Demais regiões, existindo imóvel classificado como residência funcional, será destinado na seguinte ordem: a. Comandante da UDI, 24b, comandante de unidade administrativa ou operacional, c. Comandante de fração destacada, 724 nas cidades sedes de várias unidades que não dispuserem de residência funcional para todos os comandantes. Caberá ao comandante da UDI encaminhar proposta de destinação das residências funcionais ao chefe do Estado-Maior PMMG para decisão. 725 Não havendo disponibilidade de casa-residência funcional na localidade onde se situa a sede da unidade ou da fração destacada, fica expressamente vedada a locação de imóvel para essa finalidade. 726 Não havendo interesse das autoridades elencadas nos itens 722 e 723, poderá ser dada outra destinação aos imóveis funcionais, mediante parecer técnico da DAO e autorização do comandante-geral da PMMG ou chefe do Estado-Maior PMMG, respectivamente. 727 Autoridade que não se interessar em ocupar a residência funcional deverá formalizar termo de desistência, para que o imóvel seja destinado a outra autoridade, conforme anexo 6728. A assinatura da autorização para a ocupação de imóvel classificado como residência funcional será do comandante-geral. 729 As reformas em residências funcionais, custeadas com recurso público ou proveniente de recurso de convênio, somente ocorrerão mediante a aprovação do comandante-geral e emissão de autorização da CEPLAG. 7 de fevereiro de 2010 Não sendo possível a elaboração imediata dos projetos de reforma em residências funcionais pela seção de engenharia da DAO, o comandante da UDI poderá utilizar laudo projeto técnico de outro profissional, regularmente habilitado pelo CREA, com emissão de arte, desde que não gere ônus para o Estado, encaminhando-o para análise e aprovação pela DAO. 7 de fevereiro de 2011 Todas as reformas feitas em residência funcional serão incorporadas ao patrimônio do Estado e devem ser lançadas no Portal de Imóveis de Minas Gerais, pela RPM, a qual o imóvel estiver vinculado, independente da origem do recurso. 7 de fevereiro de 2012 A manutenção da residência funcional quando ocupada, bem como os acréscimos e reformas voluptuárias, serão realizadas mediante prévia autorização formal do comandante da UDI e serão custeadas pelo próprio ocupante da residência. 7 de fevereiro de 2013 As manutenções realizadas em residência funcional não poderão ser objeto de ressarcimento quando da devolução do imóvel e devem ocorrer sempre que se fizerem necessárias, impedindo a depreciação do patrimônio, enquanto permanecer ocupado. 7 de fevereiro de 2014 O almoxarife regional deverá conferir a relação de bens existentes no imóvel no início e no final de sua ocupação, adotando as medidas 25 administrativas cabíveis no caso de ocorrência de dano. 7 de fevereiro de 2015 No ato de desocupação da residência funcional, será assinado termo de rescisão de autorização de uso de residência funcional, pelos mesmos signatários anteriores, ou seus substitutos legais, nos termos do anexo 10, em 02, 2 vias, sendo realizado laudo de vistoria, conforme modelo do anexo XIV, e apresentado nada consta de débitos pelo ocupante. Seção 3. Da residência não funcional. 731 A residência não funcional é o imóvel residencial de propriedade do Estado, vinculado à PMMG, destinado à ocupação temporária ou transitória de militar da ativa ou reconduzido ao serviço ativo, que esteja lotado na unidade que possui responsabilidade territorial pela localidade onde o imóvel se encontra. 732 A ocupação e permanência em residência
não funcional não possui caráter obrigatório, podendo o militar escolher outra residência que melhor atenda ao seu conforto e da sua família. 7.3.3 A ocupação de imóvel do Estado classificado como residência não funcional ocorrerá mediante a assinatura de termo de autorização de uso oneroso pelo respectivo comandante, diretor ou chefe, em nível de comando intermediário, responsável pela área onde o imóvel se encontra, conforme anexo 8 e pagamento de taxa de ocupação, conforme definido no anexo 7, sendo vedada sua cobrança quando se tratar de imóvel cedido ao Estado. 7.3.4 O termo de autorização de uso oneroso será publicado no BI e encaminhado à DAO. Toda a documentação relacionada ao imóvel deverá ser mantida em arquivo na UEOP e no Almoxarifado Regional. 7.3.5 Somente após a assinatura do termo de autorização de uso oneroso e vistoria realizada pelo Almoxarife da região poderá ser ocupado o imóvel. 7.3.6 Para a ocupação de residência não funcional deverão ser observados os seguintes critérios na escolha do militar interessado: A. Militar casado ou em união estável. B. Estar classificado no conceito B com 0 pontos ou superior. C. Não ter sido condenado ou estar respondendo por crime contra o patrimônio. D. Não estar submetido a processo demissionário ou exoneratório. E. Trânsito em julgado da sentença de processo, em caso de inclusão por medida liminar. 7.3.7 Para fins de critério de desempate, o militar que possuir o maior número de dependentes terá preferência sobre os demais. Persistindo o empate, o critério será a antiguidade. 7.3.8 Casos excepcionais deverão ser relatados pela unidade e encaminhados pelo comandante da UDI ao nível estratégico para apreciação e aprovação do chefe do Estado-Maior PMMG. 7.3.9 O beneficiado com a oferta de ocupação de residência não funcional, bem como seu cônjuge ou companheiro, não poderão possuir imóvel próprio na mesma localidade, sítios, chácaras, imóvel comercial, etc., comprovado mediante certidão atualizada. 7 de março de 2010 O valor a ser pago pela ocupação da residência não funcional será o percentual constante no anexo 7 a este manual, competindo a UDI, em regional ao qual estiver vinculado, adotar todas as providências necessárias para a emissão mensal do DAI através do sistema DAI na intranet PM, o outro que o substituir, processamento da despesa. 7 de março de 2011 A unidade deverá formalizar a decisão do militar que renunciar à oferta de ocupação de residência não funcional, conforme anexo 6. 7 de março de 2012 Sendo identificada qualquer pendência fiscal relativa à residência não funcional, caberá ao chefe da UDI em regional solicitar o recurso orçamentário ao gestor da atividade, para processar a despesa, evitando-se a inscrição do Estado em dívida ativa. 7 de março de 2013 O comandante da UDI deverá adotar as providências administrativas para apuração da responsabilidade e prover o devido ressarcimento das despesas pagas com recurso do Estado, no período em que o imóvel se encontrava ocupado pelo militar. 7 de março de 2014 O prazo para a ocupação de residência não funcional terá a validade correspondente ao exercício financeiro, independente da data em que foi assinado o termo de autorização de uso. Caberá ao almoxarife da região elaborar novo termo de autorização de uso oneroso, ao final de cada exercício financeiro, para o exercício seguinte. 7 de março de 2015 Fica vedada a renovação de termo de autorização de uso oneroso de imóvel ao militar que se encontrar com pendências em despesas relativas ao imóvel que ocupa. 7 de março de 2016 O almoxarife regional deverá conferir a relação de bens existentes no imóvel no início e no final de sua ocupação, adotando as medidas administrativas cabíveis no caso de ocorrência de dano. 7 de março de 2017 No caso de haver mais de uma residência não funcional na localidade, havendo necessidade de substituição de seu ocupante, em razão de sua estrutura predial ou por questões administrativas, o comandante da unidade a qual estiver vinculado o imóvel poderá proceder aos ajustes,
notificando os envolvidos e refazendo a documentação necessária. 7 de março de 2018, após a confirmação do pagamento do DAI, referente ao pagamento da taxa de ocupação, obtida através de consulta ao sistema DAI na intranet PM, através da opção Relatórios listar DAI, a unidade deverá registrar a classificação da receita, conforme a natureza arrecadada informada pela DF 27. E adotar demais medidas pertinentes que possibilitem a auditagem por parte da DF. 7 de março de 2019, o ocupante de residência não funcional poderá realizar, às suas expensas, manutenções, reformas e melhorias no imóvel, conforme anexo 7, mediante autorização formal do comandante da região, observando-se o seguinte: a expectativa de tempo de permanência do militar no imóvel, em razão de possibilidades de movimentações decorrentes de promoção, passagem para a reserva, etc. B. Inexistência de recurso orçamentário para a realização da manutenção do imóvel. C. Elaboração ou aprovação de projeto pela seção de engenharia da DAO e emissão de nota técnica autorizativa da CEPLAG, no caso de reformas e ampliações. D. Valor compatível com o praticado pelo mercado, comprovado mediante a apresentação de 033 orçamentos, e elaboração de relatório fotográfico, antes e depois da intervenção realizada no imóvel. 7 de março de 2020, não sendo possível a elaboração imediata dos projetos de reforma em residências não funcionais pela seção de engenharia da DAO, o comandante da UDI poderá utilizar laudo projeto técnico de outro profissional, regularmente habilitado pelo CREA, com emissão de arte, desde que não gere ônus para o Estado, encaminhando-o para análise e aprovação pela DAO. 7 de março de 2021, no caso de reformas, a UDI em regional deverá encaminhar toda a documentação produzida no item 7 de março de 2018, em formato digital, para a DAO 2, que emitirá parecer técnico para a decisão do chefe do Estado-Maior PMMG. 7 de março de 2022, o almoxarife da região deverá realizar vistoria no imóvel e emitir relatório atestando que o serviço foi realizado regularmente. 7 de março de 2023, as despesas com manutenções realizadas pelo ocupante poderão ser deduzidas do valor a ser pago a título de taxa de ocupação somente nas obrigações vincendas, visto que não haverá ressarcimento em espécie ao ocupante. 7 de março de 2024, a compensação prevista no item 7 de março de 2023 não poderá ultrapassar o valor limite de 30 vezes a taxa de ocupação, ainda que as despesas referentes à manutenção ou reforma realizada ultrapasse esse valor. 7 de março de 2025, não serão ressarcidas as reformas sobrevindas ao bem, sem aprovação da seção de engenharia da DAO e sem emissão de nota técnica autorizativa da CEPLAG. 7 de março de 2026, as manutenções realizadas em residência não funcional não poderão ser objeto de ressarcimento quando da devolução do imóvel. 7 de março de 2027, as reformas em residências não funcionais, custeadas com recurso público ou proveniente de recurso de convênio, somente ocorrerão mediante aprovação da DAO e emissão de autorização da CEPLAG. 7 de março de 2028, todas as reformas feitas na residência não funcional serão incorporadas ao patrimônio do Estado de Minas Gerais e devem ser lançadas no Portal de Imóveis de Minas Gerais pela UDI em regional ao qual o imóvel estiver vinculado, independente da origem do recurso. 7 de março de 2029, a região deverá arquivar todos os comprovantes das despesas e receitas na pasta do imóvel, para fins de prestação de contas e auditoria, quando requisitados. 7 de março de 2030, no caso de falecimento do servidor militar responsável pela ocupação da residência, a família terá o prazo de até 90 dias para desocupar o imóvel e, nesse caso, o cônjuge, companheiro ou filho maior de idade
ficará como responsável pelo imóvel, temporariamente, conforme previsão constante no termo de autorização de uso celebrado, anexo 8, 7 de março de 2031. O familiar indicado como responsável será notificado do prazo para desocupação da residência não funcional, devendo ser adotados os mesmos procedimentos descritos no capítulo 8 deste manual, no que couber, caso se encerre o prazo e não ocorra desocupação do imóvel. 7 de março de 2032. Na hipótese prevista no item 7 de março de 2030, se o familiar não desocupar a residência no prazo, passará a pagar uma multa mensal correspondente ao período em que permanecer no bem, conforme previsão no termo de autorização de uso. 7 de março de 2033. No ato de desocupação da residência antes de vencido o prazo da autorização de uso, será assinado o termo de rescisão de autorização de uso, pelos mesmos signatários anteriores, ou seus substitutos legais, nos termos do anexo 10, em 02, vias, sendo realizado laudo de vistoria, conforme modelo do anexo X e apresentado nada consta de débitos pelo ocupante. Capítulo 8. Da invasão e ocupação irregular de imóvel do Estado. 8.1 A PMMG deve adotar providências imediatas a qualquer tipo de invasão ou ocupação irregular em imóvel sob sua tutela, cabendo ao comandante da região formalizar a situação ADAL, para adoção de medidas que visem subsidiar a ação judicial cabível. 8.2 A unidade deverá adotar medidas administrativas disciplinares e criminais nos casos em que o militar, devidamente notificado, se negar a cumprir determinação formal do comandante no sentido de desocupar o imóvel destinado à residência funcional ou não funcional, sob responsabilidade da PMMG, quando não cumprir os requisitos exigidos para 29 sua ocupação ou para atender necessidades da instituição. 8.3 Constatando-se ocupação irregular de imóvel, seja pela recusa de desocupação por parte do militar ou por invasão de terceiros, o comandante da unidade responsável pela residência deverá adotar as seguintes providências para a desocupação do imóvel e reaver a posse do bem, sem prejuízo das providências criminais e disciplinares, comunicando o fato ao comandante da UDI, a efetuar o redes relativo à ocupação irregular ou invasão do imóvel, b. realizar vistoria no imóvel, descrevendo eventuais alterações estruturais significativas e instruindo com fotos que demonstrem a situação em que se encontra o bem. Na impossibilidade de realização da vistoria, deverão ser apresentadas as justificativas, c. providenciar a notificação extrajudicial formal aos invasores ocupantes irregulares, em 02, vias, dando-lhes prazo de 30 dias para deixarem o imóvel, nos termos da legislação vigente, conforme anexo 11.8.4. Encerrado o prazo estabelecido na notificação e persistindo a negativa de desocupação do imóvel, o comandante da UDI deverá encaminhar para a DAO os documentos produzidos, acrescidos dos documentos abaixo relacionados, a relatório contendo endereço completo do imóvel, a qualificação completa dos possíveis invasores ou ocupantes irregulares, com CPF, RG, NO sobrescrito de polícia, posto graduação, telefone, histórico detalhado e tempo de ocupação da invasão. Ocupação irregular, indicação de duas testemunhas conhecedoras dos fatos, preferencialmente do Serviço Público Estadual, com a qualificação completa, nome, documentos e endereço, b. memorial descritivo planta da área invadida e, em último caso, croquis demarcatório feito no Google Maps, justificando o porquê desta escolha, c. cópia da portaria de IPM instaurado, no caso de se tratar de invasão ou ocupação irregular por militar, d. relatório fotográfico do imóvel em formato JPEG, JPG, BMP, GIF, TIFF ou PNG, e valores estimados de aluguel a serem pagos pela ocupação irregular do imóvel, com preço de mercado praticado na região, no caso de imóvel não funcional, f. cópia do termo que autorizou a ocupação.
No caso de negativa de desocupação do imóvel por militares, g. demais dados e documentos considerados relevantes que forem solicitados pela EID, h. indicação de 02 testemunhas conhecedoras do fato, preferencialmente servidores públicos estaduais com qualificação completa, nome, documento e endereço. 8.5 Após a análise, a DAO encaminhará toda a documentação. A CEPLAG que oficiará a EID para a instauração de processo de reintegração de posse do bem. Capítulo 9. Dos impostos, taxas e emolumentos notariais e de registros. 9.1 Em razão de dispositivo constitucional, o Estado de Minas Gerais está imune do pagamento de impostos em relação ao seu patrimônio imobiliário. Nos termos da Lei Estadual nº 15.424/2004, o Estado é isento do pagamento de emolumentos, taxa de fiscalização judiciária, bem como qualquer outra despesa referente à prática de atos notariais e de registro de seu interesse. 9.2 Os imóveis do Estado não são isentos da taxa de recolhimento de resíduos sólidos, devendo a unidade responsável pelo imóvel providenciar o devido pagamento da despesa. 9.3 Nos imóveis classificados como residências funcionais ou não funcionais, a responsabilidade pelo recolhimento da taxa de resíduos sólidos será do militar ocupante do imóvel. 9.4 Anualmente, ao final do exercício financeiro, o almoxarife ou equivalente deverá solicitar CND emitida pelo município de todos os imóveis, dentro da área geográfica de sua unidade, para acompanhamento da regularidade fiscal desses bens. 9.5 Em caso de inadimplência, o chefe da UDI em regional deverá adotar providências para o pagamento da taxa de resíduos sólidos de residência funcional ou não funcional, evitando o registro de despesa em dívida ativa em nome do Estado de Minas Gerais. 9.6 Ocorrendo a hipótese prevista no item 9.5, o comandante da RPM responsável pelo imóvel deverá adotar providências administrativas pertinentes, que visem a apuração da responsabilidade pelo não pagamento e o ressarcimento da despesa relativa ao recolhimento da taxa de resíduos sólidos de residência funcional ou não funcional. Capítulo 10 Da execução de obras e manutenções em imóveis. 10.1 Toda realização de obra em imóvel sob a responsabilidade da PMMG, como ampliação, recuperação ou reforma, que implique em alteração do projeto estrutural e fachadas das instalações físicas já existentes, independentemente da origem dos recursos, será obrigatoriamente precedida da elaboração dos projetos técnicos necessários, que serão analisados pela 31 DAO. 10.2 Após analisar os documentos, a DAO emitirá parecer técnico e encaminhará ao chefe do Estado-Maior PMMG, que deliberará sobre a realização da obra no imóvel. 10.3 Sendo a obra aprovada, a DAO irá encaminhar a documentação necessária para a CEPLAG para emissão de nota técnica autorizativa. 10.4 Todas as obras em execução que se encontrarem em discrepância com o disposto neste manual, ainda que custeadas com recursos alternativos, deverão ser regularizadas de imediato, podendo ser solicitado o apoio da seção de engenharia da DAO. 10.5 A alteração na estrutura física de imóvel tombado pelo patrimônio histórico e cultural somente ocorrerá após a autorização do órgão próprio, cabendo à UDI em regional responsável pelo imóvel a obtenção das autorizações necessárias. 10.6 Antes de iniciar qualquer intervenção em imóvel ocupado pela PMMG ou que se pretenda ocupar, a UDI em regional deverá atestar a regularidade de sua posse pela unidade, através de TVR ou termo de cessão de uso. 10.7 Anualmente, o comandante da UDI deverá determinar a realização de vistoria nos imóveis, sob sua responsabilidade para a avaliação das condições de conservação ou necessidade de manutenção do bem, adotando as providências necessárias para evitar sua depreciação. Capítulo 11
Disposições finais. 11.1 A gestão central de todo o patrimônio imobiliário estadual é de responsabilidade da CEPLAG. 11.2 Nenhum imóvel sob responsabilidade da PMMG, seja residencial ou sede de aquartelamento, poderá ser transformado em residência coletiva, repúblicas ou alojamentos, mesmo que em caráter temporário. 11.3 As exceções são cabíveis. As unidades escola e de treinamentos, que deverão estabelecer regulamento para os alunos e somente ocorrerá durante o período de realização de cursos ou treinamentos. 11.4 Somente com autorização do comandante da UEUP será permitida a permanência de militar em serviço ou em diligência do Serviço Público (DSP) em alojamento existente nas unidades, não podendo ultrapassar os períodos correspondentes às diligências. Prontidões ou turnos de serviço. 11.5 As unidades prediais integradas utilizadas pela PMMG, RISP e ASP, serão ocupadas e administradas conforme normas próprias expedidas pelos órgãos competentes. 11.6 A região que contratar execução indireta de obra, aquisição de material e serviço de engenharia deverá adotar providências para preenchimento de informações e documentos através do Sistema de Informações de Serviços e Obras Públicas SISOP-MG, acessando os módulos, edital e obras, bem como de informações extraídas do módulo Acompanhamento Mensal do SICOM. 11.7 O lançamento das informações e documentos obedecerá ao prazo de 0,5 dias nos processos de contratação, contados: a. da publicação do edital de licitação, b. da expedição do convite, c. da abertura de processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação. Quartel em Belo Horizonte, 25 de outubro de 2021. Rodrigo Souza Rodrigues, Coronel PM Comandante-Geral. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Deixe nos comentários qual lei, resolução ou decreto você quer ouvir. Bons estudos!